O apóstolo Paulo, ele pergunta aos Gálatas: aquele, pois, que vos dá o Espírito Santo e que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui o apóstolo Paulo repreendendo os Gálatas que estavam tentando voltar para as obras da lei, querendo se justificar, né, pelas obras da lei, sabendo que a nossa justificação é por meio da fé. E essa fé, né, essa fé sem mancha, sem mácula, ela precisa ser direcionada conforme a palavra de Deus. Tudo que se coloca no evangelho, que se prega, que não está dentro desse evangelho que nós conhecemos, acaba fazendo o quê? Acaba surgindo fermentos no meio da massa. Acaba contaminando, levedando toda a massa. Toda essas religiões que se criam, né? Que se às vezes se baseiam no Evangelho de Cristo, mas que têm divergências, porque há dois tipos de divergência no Evangelho. Há palavras que não vão alterar nada, né? Palavras pregadas que não alteram nada na vida da pessoa, mas quando você coloca uma imagem de escultura à altura de Cristo, você anula a cruz de Cristo. Porque só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele é o único que nos justifica. E todos os apóstolos, os discípulos e os que se tornaram apóstolos, todos apontam para Cristo como único e suficiente Salvador. Se você não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você precisa de outras imagens, se você precisa de outros ídolos, seja lá Maria, São Jorge, para te justificar, você anulou a cruz de Cristo. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que media a sua chegada a Deus. Tanto que Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, ninguém vem ao Pai senão por São Jorge, senão por Maria. Não. Uma outra coisa também que ele disse, que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Somente o Filho conhece o Pai. Somente Ele esteve com o Pai durante a criação do universo. Ele também é o eu sou o que sou. Ele não foi criado, ele já existia. Ele não foi criado por Deus. Ele não é uma criatura de Deus. Ele é o Deus Filho. Ele tem, como ele fala, aquele que me vê, vê o Pai. Então, enquanto esteve aqui na terra, como homem, ele orou ao Pai. Ele entende que o Pai é maior que ele. E em toda a Bíblia isso é explicado. Então, todas as verdades bíblicas, tudo que se tem na palavra de Deus precisa ser respeitado. Quem não respeita isso, não respeita o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é a verdade. Então, se está se ensinando alguma mentira, não provém de Deus. Nenhuma mentira pode vir do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está falando por meio dessas demais religiões. Porque nenhuma mentira pode vir de Deus. O Espírito Santo é a verdade. Quando você tem o Espírito Santo, você consegue fechar o seu coração para essas coisas que você de repente se apegou. De repente você está apegado à religião, você está apegado à adoração a uma imagem de escultura, de repente você está apegado a um ritual, tem que desapegar o ritual. Você tem que abrir mão disso, porque o seu único Salvador é Cristo. Quem não abre o coração quem não fecha o coração para essas coisas, é porque ainda não tem o Espírito Santo. Não tem Jesus como sendo o mais importante, como o autor e consumador da fé. Quem morreu na cruz por você foi Ele. Não foi Maria, não foi São Jorge, não foi nenhum santo de outras demais religiões. Foi somente Jesus. E o sacrifício dele foi aceito. Por isso que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo mostra que o sacrifício dele foi aceito por Deus. Ele tirou Jesus da morte. Não deixará minha alma no pó. Nem deixará que o seu santo veja a corrupção. Ou seja, não deixará que o seu santo venha a padecer nas profundezas da morte. Então tem aquela profecia, onde está, ó morte, o seu agrilhão?
Ele venceu a morte, ele teve que vencer a morte para poder nos garantir a vida eterna. Se você não consegue acreditar nisso, você não tem o Espírito Santo. Se você não consegue acreditar nisso, você não tem a vida eterna. Não adianta você insistir, achar que, eu sigo a religião. Você está tentando ser justificado por meio das obras. Eu faço caridade. Não, tua caridade não é aceita como sacrifício. O único sacrifício aceito é o de Cristo. O do ser humano, nenhum sacrifício é aceito. Ele nos justifica pela fé. O sangue dele é o que nos purifica de todo pecado e injustiça. O sangue dele é o que nos justifica. Então, quando você se chega diante de Deus em oração, Deus não olha para você, ele olha para o sacrifício do Filho. Isso é justificação. É alguém que tomou o seu lugar como sacrifício, que ofereceu a si mesmo por você. Então ele é o único e suficiente Salvador. Ninguém pode estar ao lado dele, ninguém está à altura dele. Se pregam que ele precisa falar com Maria para falar com... Isso é palhaçada, isso é mentira. Isso é mentira. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. No Evangelho é só Cristo. E não me importa se vão achar errado, ruim comigo, não. E não me importa se vão me criticar. Porque a verdade tem que ser pregada. Muitas pessoas estão vivendo aí na idolatria, estão sofrendo a idolatria, por quê? Porque não conseguem receber o Espírito Santo, porque sua adoração está inclinada para outra coisa, a não ser a Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo diz, adora o Pai. Ele é o Deus Filho. E se eu adorar Ele, eu também estou adorando o Pai. Não estou fazendo nada errado, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Agora, só os três. Eu não vou adorar o Espírito Santo porque o Espírito Santo glorifica a Jesus. Eu adoro ao Pai. Se eu adoro ao Pai, eu adoro ao Filho. Eu adoro o Filho por quê? Porque o Filho me salvou. Eu creio no Espírito Santo, sou grato por quê? Porque Ele é o que nos faz viver nessa terra. Ele está orando por nós, mas em nenhum momento a Bíblia ensina a gente a adorar o Espírito Santo. Os três são um, mas o próprio Jesus falou, Ele me glorificará. O Espírito Santo é que glorifica Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Não adianta, se Deus não te levou até Cristo, você não vai entender o que eu estou pregando, você não vai aceitar. Porque o coração do ser humano sem Deus é místico. Crê em qualquer coisa. Esbarra num banco, se sente bem, olha, tropecei e bati com a canela no banco, me senti curado. Esse banco é milagroso. É assim que o ser humano é. Ele crê nas coisas que ele vê, mas ele não consegue crer da forma como Deus diz. Crê sem ver. Você sente a presença de Deus. Você consegue, quando você é transformado, isso daí não é um dom que veio de você, é um dom de Deus, Ele te fez enxergar. Tu vê que Satanás tentando pelejar com um anjo ali pelo corpo de Moisés, não conseguia ver o corpo, não conseguia saber onde Deus escondeu. Ele é Deus. Assim também a verdade pode estar na ponta do teu nariz, pode estar na tua frente e você não conseguir enxergar. Você pode todo dia ver a verdade e não conseguir enxergar. O ser humano é muito envolvido pelos seus sentimentos. Ele pode ter tudo de bom na vida, se uma coisa estiver ruim, ele está insatisfeito. Ele pode ter todas as coisas, uma coisa ruim